galera! Eu sou a professora Paula Rocha e hoje eu vou corrigir com você o plano de estudos da primeira série de língua portuguesa de teste. Queridos, o texto 1 tem como título Esperança. Enquanto ela estiver aqui, ainda haverá o amor. Com ela eu estou feliz, com ela eu enfrento a dor. Não adianta fugir, não adianta chorar. E se um dia ela sumir, não mais irá sobrar. Sonhar, viver e todo dia agradecer. E rezar para você ser a última a morrer. Podem tentar me atingir, podem me mandar para onde for. Enquanto ela estiver aqui, a vida ainda tem valor. Sonhar, viver e todo dia agradecer. E rezar para você ser a última a morrer. Uma gota de você vale mais que tudo. Quando a solução não pode resolver, eu fico com você, esperança. Eu fico com você. Sonhar, viver e todo dia agradecer. E rezar para você ser a última a morrer. Sonhar, viver e todo dia agradecer. E rezar para você ser a última a morrer, esperança. Esperança. Relacione a ideia central do texto com o dito popular, a esperança é a última que morre. Questão de número 1. Queridos, o dito popular, né, a esperança é a última que morre, ele é até relacionado aí com a mitologia, né, da caixa de Pandora. Existe um mito, o qual todos os sentimentos ruins estavam guardados dentro de uma caixinha para Pandora preservar, para que o mundo, né, não tivesse esses sentimentos. Só que em um determinado momento a Pandora se distraiu e a caixinha se abriu e todos os males se espalharam pelo mundo. O último que ficou ali guardadinho foi a esperança. Então ela foi a última a sair. Então aí tem essa relação da última que morre. Só essa curiosidade para vocês, tá? Surpreendentemente, de acordo com a mitologia, a esperança seria ruim, né? Porque faz com que o homem ele fuja da sua realidade. Ele fica sempre projetando a sua vida em outros aspectos mais irreais, né? E essa esperança teria, nesse sentido, uma conotação ruim. Porém, não é o que acontece nesse texto qual acabamos de ler, né? Nesse caso aqui, a esperança é aquele sentimento que move o homem a viver, né? Que impulsiona o homem para que, de fato, ele realize as suas ações no mundo, né? Então, nesse texto aqui, o eu poético, ele está valorizando a esperança. Então, seria o combustível que movimenta o homem no mundo, né? Então, a relação é que, como ele valoriza essa esperança, para ele não seria interessante que ela morresse. Então, por isso, tem uma relação entre a última que morre, ou seja, aquela que deve permanecer por mais tempo, pelo menos, né? Que relacionando a última que morre com o eu poético no poema que valoriza a esperança, tá? Questão de número 2. Há no trecho destacado palavras com número de letras diferente do número de fonemas. Destaque-as e explicite quantas letras e quantos fonemas elas possuem. O trecho destacado é o seguinte: sonhar, viver e todo dia agradecer. E rezar para você ser a última a morrer. Eu destaquei aqui no quadro para você as palavras sonhar, última e morrer. Essas são as 3 palavras que têm um número de letras diferente do número de fonemas, tá? Na primeira palavra sonhar, eu tenho aqui, ó, uma é o S, 2 o O, 3 o N, 4 o H, 5 a letra A e 6 o R. Então, aqui eu tenho 6 letras. Lembrando que letra é a representação gráfica, é o que está aqui na escrita. Fonema é a representação do som. Então, nem sempre todos os sons das letras, eles são pronunciados pelo falante, tá? Que é o caso dessa palavra aqui. Apesar de ter 5 letras, esse bloquinho aqui do N com o H produz apenas um som. Seria esse nha, né? Esse nha que junto com A faz o nha.
tá? Então, esse som aqui, ele é pronunciado com apenas um impulso de voz. E por isso, apesar de ter 6 letras, eu tenho apenas 5 fonemas. Mais à frente, no próximo módulo, você vai entender isso até melhor, né? Você vai começar a estudar os dígrafos, os encontros vocálicos e os consonantais. Por enquanto, basta você perceber que essa palavra tem 6 letras, mas produz apenas 5 fonemas, porque o N e o H produzem juntos um som apenas. Na segunda palavra, eu tenho última, tá? Eu tenho aqui a letra U, primeira, letra L, 2, letra T, 3, letra I, 4, letra M, 5, letra A, 6. Então, eu tenho 6 letras como representação gráfica dessa palavra. Porém, assim como no primeiro caso, eu tenho menos sons pronunciados do que letras. Eu tenho última. Esse bloquinho aqui do U, junto com a letra L, ele produz apenas um som um pouco mais forte, um pouco mais contundente, seria o última. Porém, eu não tenho um som específico só para a letra U e outro som específico só para a letra L. Não, eles são produzidos juntos no mesmo impulso de voz. E por isso, essas duas letras produzem apenas um fonema. Então, aqui eu tenho 5 letras, mas também tenho 5 fonemas. No terceiro exemplo, eu tenho a palavra morrer. Vamos contar os números de letras, o número de letras. Primeira, a letra M, 1, letra O, 2, letra R, 3, outra letra R, 4, letra E, 5, letra R, 6. Também apresenta 6 letras como representação gráfica dessa palavra, porém, nessa palavra aqui, é esse bloco aqui, ó, do R com o R, que produz apenas um som do R mais forte, morrer. Diferente da palavra caro, por exemplo, que esse ro produz um som um pouco mais fraco do que morrer, que é um R mais forte. Então, 2 R's juntos produz o som do R forte. Um R só, dependendo da palavra, principalmente quando está ali entre vogais, produz o som do R um pouco mais fraco, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 letras R juntas, mas que produzem apenas um som. Por isso, essa palavra também tem 6 letras, mas apresenta 5 fonemas. Questão de número 3. Tem o texto 2, cujo título é O Pássaro Azul, de Charles Bukowski. Há um pássaro azul em meu peito, que quer sair, mas sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí, não deixarei que ninguém o veja. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas eu despejo uísque sobre ele e inalo fumaça de cigarro. E as putas que os atendentes dos bares e das mercearias nunca saberão que ele está lá dentro. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí, quer acabar comigo? Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas sou bastante esperto. Deixo que ele saia somente em algumas noites, quando todos estão dormindo. Eu digo, sei que você está aí. Então não fique triste. Depois o coloco de volta em seu lugar. Mas ele ainda canta um pouquinho lá dentro. Não deixo que morra completamente. E nós dormimos juntos, assim, como o nosso pacto secreto. E isto é bom o suficiente para fazer um homem chorar. Mas eu não choro. E você? Questão de número 3. Tendo em vista que os textos anteriores têm a mesma temática, explique a imagem do pássaro azul criada por Charles Bukowski no texto transcrito acima. Queridos, nesse texto, né, de Bukowski, o pássaro azul, ele representa a esperança, né? Que é a última que morre, que deve ser preservada, guardada com carinho pelo homem. Lá no texto 1, aqui ela é apresentada a mesma ideia, mas com a representação do pássaro azul. Então, aqui a comparação seria, assim como esse pássaro azul é reprimido pelo eu lírico, a esperança lá no texto 1 também é esse sentimento reprimido, tá? E que deve ser preservado, guardado pelo mesmo eu lírico. E isso fica ainda mais claro
tá? Quando a gente pega o trechinho que diz assim, ó, não sei que você está aí, então não fique triste, depois o coloco de volta em seu lugar. Mas ele ainda canta um pouquinho lá dentro. Não deixo que morra completamente. E nós dormimos juntos, assim como o nosso pacto secreto. Ou seja, essa ideia de que a esperança não deve morrer, é a última que morre, ela é resgatada nos versos de Bukowski. Questão 4. Indique quais são as semivogais das palavras destacadas acima, justificando sua classificação como semivogais. Bom, nós temos as palavras destacadas peito e não. Você aprendeu que em língua portuguesa, toda sílaba ela deve ter pelo menos uma vogal. Quando aparentemente aparecem mais de uma vogal, uma vai ser classificada como vogal e a outra vai ser classificada como semivogal. Quem é a vogal? Aquela que é pronunciada com maior tonicidade, com maior força. A semivogal se apoia a uma vogal para construir essa sílaba e por isso ela é pronunciada de maneira um pouco mais fraca, tá? Bom, isso é só um resumo do que você já aprendeu. Então vamos analisar agora aqui nessas duas palavras. Lembrando que a letra A, por exemplo, ela tem um nível de tonicidade mais alto do que as outras, né? Do que as outras consideradas como vogais. Então a letra A, ela sempre vai ser vogal. As letras I e U são mais prototipicamente classificadas como semivogais. Porém, as letras E O também podem aparecer nessa posição de semivogais junto com outra vogal na sílaba, tá? Vamos dar uma analisada. Eu tenho aqui, ó, peito. Nessa primeira sílaba da palavra, eu tenho a letra E e a letra I. Comumente, né, até aqui a terceira série, você estudou que essa letra E e I seriam vogais, pois são diferentes das consoantes em relação à entonação vocálica dessas palavras. Porém, se eu tenho duas aparentes vogais, significa que uma aqui é pronunciada com mais força e outra é pronunciada de maneira mais fraca e se apoia a essa vogal. Qual é o caso aqui? Lembrando uma coisa, galera, a letra I, tá? Quando ela aparece assim, ó, junto com outra vogal na mesma sílaba, ela de cara eu já sei que é uma semivogal. Se ela é a semivogal, significa que a letra E eu vou classificar como vogal. Já nessa sílaba aqui, eu tenho não. O que eu falei para você um pouquinho antes, no início dessa explicação? Que a letra A, ela sempre será o que eu chamo de vogal. E eu também falei que a letra O, principalmente quando ela tem aí o som de U, ela vai ser o quê? Semivogal, já que a letra U e a letra I são semivogais mais prototípicas. Então aqui quando eu falo não, esse O tem som de U, ele é mais fraco e ele se apoia ao A para construir essa sílaba. Por isso, esse O aqui eu vou chamar de semivogal. Então aqui, deixa eu botar aqui os pontinhos bonitinhos. Então aqui, peito, a vogal I é pronunciada com maior tonicidade, por isso vogal. A letra I é pronunciada de maneira mais fraca, por isso ela é semivogal. Nessa palavra aqui, a letra A, vogal. E a letra O, com som de U principalmente, ela é semivogal. Questão de número 5. Tem uma charge aí, né? E a charge diz o seguinte: a árvore era assim desse jeito, Juquinha, tá vendo? Que barato, vovô. Enquanto eles estão observando aí um museu arqueológico que tem uma árvore, né? Questão de número 5 diz o seguinte: as diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-las às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral informal usada entre avô e neto neste texto é... Queridos,
a fala aí nessa charge, ela é produzida de maneira mais descontraída, afinal, é uma conversa entre vô e neto, ou seja, falantes, né, interlocutores que têm um grau de intimidade. Então, uma marca linguística que eu tenho aí é essa redução do verbo estar para a forma tá. Igual quando você fala, tá legal, tá beleza, esse tá, ele é uma marca de informalidade na linguagem. Por isso, a letra é C. O emprego da redução tá em lugar da forma verbal está. Questão 6. Em algumas situações linguísticas, a expressão que barato, utilizada pelo menino, não seria adequada. Explique, de acordo com o conceito da variação linguística, a adequação dessa expressão no texto 3. Ou seja, você aprendeu também que a linguagem, né, a maneira de se comunicar, ela pode variar a depender dos contextos de maior formalidade ou informalidade. Então, por exemplo, se fosse num contexto de formalidade, como uma entrevista de emprego, essa expressão ela não seria adequada. Mas como na charge é uma conversa informal entre familiares, a expressão ela está adequada e ela cumpre a sua função linguística dentro do processo comunicativo. Questão de número 7. É bom quando a gente volta da escola. Não tem nada de bom passando na TV normal. Aí a gente pega e liga a TV a cabo, que tem sempre alguma coisa boa para ver. Primeira referência. Segunda, tem um monte de esportes que eu adoro, principalmente futebol e tênis. Sobre as falas acima, pode-se afirmar que são falas, né? Também, assim como na questão anterior, existe uma linguagem mais descontraída. Tem marcas, por exemplo, tem um monte de esportes que eu adoro. Quando ele fala assim também, é bom quando a gente, o uso do agente, ele é muito mais coloquial do que o uso da expressão nós, por exemplo. Apesar de que essas duas expressões, elas estão disputando aí no mesmo ambiente linguístico aqui no contexto brasileiro, porém, ainda há uma diferença entre o índice de maior formalidade e menor formalidade. Alguma coisa boa para ver, essa forma pra, que só existe na informalidade. Tá? Em contextos mais formais, essa forma também não aparece. Inclusive, no registro escrito, essa forma também não deveria aparecer. Então, essas marcas comprovam que nessas duas referências aí da questão 7, existe um vocabulário mais descontraído e marcas de oralidade, ou seja, da linguagem falada. Por isso, a alternativa mais adequada é a letra C. São construções típicas do português falado, ou seja, da linguagem coloquial. Questão de número 8. Tem um texto base aí, da UFRJ, tá? Que diz o seguinte: que frio, gorjeou a Henriqueta. Muito coquete em seu redingote de bolas de pelego, que graciosamente envergara por cima da camisola cor-de-rosa. Fecha, fecha, boduzinho, que este frio me mata. Que estavas a fazer lá fora com este frio? Queres conte-parte e matar-me de cuidados? E aí o texto continua, né, com um diálogo. Vamos direto ao enunciado da questão. 8. Toda língua apresenta variação regional e social, não se podendo afirmar que uma variante seja superior à outra. Transcreva a passagem do diálogo em que melhor se observa um julgamento de valor que contraria essa afirmação e revela preconceitos sociais e culturais. Ou seja, independente da maneira qual o indivíduo utiliza ou se apropria da linguagem, se a comunicação foi bem estabelecida, se caracteriza como um preconceito linguístico, marcar que uma determinada variante linguística é superior à outra. Então, tem um trechinho do texto que diz o seguinte: costuma dizer que pela voz sempre saberão que ele nunca andou nos meios dos pretos e que se formou em Coimbra. Ou seja, ele quis dizer que quem andasse ali no meio dos pretos é um texto antigo, né? Então, ele tem essa marca aí, olha, é de
984, ele tem essa marca de que quem andasse no meio dos pretos teria um vocabulário inferior a quem estudou em Coimbra, ou seja, quem cursou universidade, Coimbra em Portugal, tem essa marca de ter um vocabulário mais erudito. Então existe aqui essa discrepância entre um vocabulário que é considerado de maior prestígio e um outro vocabulário que seria esse dos pretos, que seria o mais estigmatizado. Questão de número 9. Explique a diferença de cunho fonético entre o fonema O das palavras barão e velho. Queridos, eu já expliquei, né, a teoria sobre essa questão lá nas questões anteriores. Eu destaquei aqui para vocês a palavra barão e a palavra velho. E eu disse que dentro de uma sílaba na língua portuguesa é preciso haver uma vogal. Quando tem aparentemente mais de uma é vogal, as outras são semivogais. Então, olha o que ocorre na palavra barão e velho em relação a essa letra O. Eu tenho a letra O aqui, eu tenho a letra O aqui. Nessa primeira palavra, a letra O, ela está acompanhada de outra letra aqui, ó, que aparentemente é uma vogal dentro da sílaba. O que eu falei também na explicação anterior? Que a letra A, ela sempre vai se configurar como uma vogal, porque ela tem um índice de tonicidade maior do que as outras. Significa, então, que essa letra O, se eu já tenho uma vogal, ela vai ser o quê? Uma semivogal, ou seja, ela é pronunciada de maneira mais branda, mais fraca do que a vogal da mesma sílaba. Já nessa segunda palavra aqui, velho, eu tenho a letra O constituindo a sílaba e representando, então, a única vogal, já que L e H são consoantes. E eu falei para você que em língua portuguesa, em toda sílaba, é necessário haver uma vogal. Então, qual seria a diferença entre a letra O da primeira palavra e da segunda? Na primeira palavra, ela é pronunciada com menor tonicidade, se apoia a uma vogal para construir a sílaba e por isso ela é semivogal. E na segunda, ela tem um índice de tonicidade forte e constitui sozinha a representação de vogal da sílaba. Por isso, ela é, obviamente, a vogal. Então, eu tenho um índice de tonicidade maior da letra O na segunda palavra do que na primeira. Essa seria a diferença aí fonética entre a letra O da primeira palavra e a letra O da segunda palavra. Questão de número 10. Identifique 3 palavras do trecho destacado que apresente letras diferentes para o mesmo fonema, som, e explique qual é o som em comum. Então, eu destaquei para vocês aqui as palavras questão, costuma e saberão. Eu tenho nessas 3 palavras aqui, essa letra aqui, ó, O, essa letra aqui, U, e essa letra aqui, O. Ou seja, eu tenho letras diferentes, as letras O e U. Porém, em ambas as palavras, só tenho um som, um fonema, que seria o fonema U. Tanto na primeira palavra, questão, como na última palavra que eu destaquei, saberão, o som da letra O é o som do U. Assim como na sílaba costuma, desse tu, que também tem a letra I, U, mas tem o som também de U. Ou seja, resumindo que eu enrolei aqui o meio de campo para vocês. Eu tenho letras diferentes, O e U, mas apenas o som da letra U, ok? Questão de número 11. Retire do mesmo trecho destacado uma palavra que apresente mais letras que fonemas, destacando o número de letras e fonemas dessas mesmas palavras. Queridos, tem várias palavras com essa mesma característica solicitada no enunciado. Eu destaquei 2 só para você entender a questão. A palavra sempre, tá? Eu tenho aqui uma letra, letra S, 2 letras E, outra letra M, 3, outra letra P, 4, próxima letra R, 5, outra letra que é o E, 6. Ou seja, eu tenho 6 letras. Porém, presta atenção,
Sempre que você tiver na sílaba uma vogal acompanhada da letra M ou N, significa que eu vou ter apenas um som, que vai ser o som dessa vogal sendo pronunciada de maneira nasalizada. Ou seja, é como se esse E aqui, vou colocar aqui em cima para você enxergar melhor. É como se esse E estivesse com um tio, sem, tá? Essa letra, ela é pronunciada de maneira nasalizada. Sai um ventinho aí do seu nariz, tenta fazer o teste em casa. E por isso, eu digo que, apesar de duas letras, eu tenho apenas um som, um fonema. Então, eu tenho 6 letras, mas eu tenho 5 fonemas nessa palavra, porque nessa primeira sílaba, as letras E e M produzem apenas um som. Olha o que acontece no segundo exemplo que eu destaquei para vocês. Que eu tenho, risquei errado, tô doida. Eu tenho uma letra Q, 2 letras, próxima letra U, terceira letra E. Ou seja, eu tenho 3 letras, tá? Porém, esse Q e o U, eles produzem apenas um som, que. Você consegue ouvir a pronúncia da letra U? Não é possível. Sendo assim, apesar de ter 3 letras, essa palavra só tem 2 fonemas. A mesma coisa vai acontecer em várias outras palavras. Por exemplo, na palavra, deixa eu ver, eu destaquei algumas. Sempre, que eu já coloquei aqui. Tem a palavra questão, que esse QU também produz apenas um som. E aí tem 7 letras e 6 fonemas. Tem a palavra nunca, que esse U, junto com a letra N, produz apenas um som do U nasalizado. Então, tem 5 letras mais 4 fonemas. E tem a palavra andou, que esse A, junto com essa letra N, produz apenas o som do A nasalizado. Então, tem 5 letras mais 4 fonemas. Queridos, espero tê-los ajudado e até a próxima correção de plano de estudos. Bom teste, queridos. Fiquem na paz.